Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para ver um vídeo de um canal que até me foi recomendado pelo Danketuga, chamado JJ. Eu já vi este vídeo, mas quero ver este vídeo convosco porque acaba por fazer muito sentido. Eu acho que é um vídeo que vai fazer sentido para muita gente em várias fases da vida. Ou seja, e não só, por exemplo, estás numa fase hoje, vai fazer sentido. E vai fazer sentido de novo noutra fase. Porque efetivamente este vídeo é mesmo muito bom e eu às vezes vejo-me a mim a voltar de vez em quando este vídeo. Não literalmente, mas ao que este vídeo fala, porque eu só vi este vídeo uma vez. Mas vamos ver este vídeo, se vocês tiverem paciência, e vão ouvir aqui devagar um bocadinho, mas eu acho que vai ser muito fixe. Joguinhos a 1€ na Instant Gaming, e se vocês derem scroll tem mesmo muitos jogos, portanto tem que estar na descrição, aproveitem. Because life is a game and it's all about having fun. It's only serious because of the programming in your head. A healthy human would never care if somebody laughs at them, because it's your own insecurities that make you care about it. It's not their laugh that actually bothers you. It's that somebody inside of you is already always making fun of you. It's you. Isto é mesmo muito verdade. Eu às vezes dava por mim, por exemplo, né, eu sou uma pessoa conhecida e tenho que lidar com muita coisa. E eu também sou humano, eu também tenho inseguranças, eu também tenho as minhas coisas, eu também tenho os meus traços de personalidade. Também sou difícil, eu não sou só sorrisos e coisas assim, pessoal. Eu também sou uma pessoa, sou humano, também erro, também me irrito, também perco a paciência. E a verdade é que a insegurança muitas das vezes é o que nos leva a ter este tipo de atitudes. Ou seja, neste caso eu estava a falar de quando alguém se ri de ti, tu ficas incomodado, mas é porque se calhar reconheces que isso é uma falha tua e alguém está a fazer troça disso, está a brincar com isso, está-se a rir de ti. Mas como disseram ali no início, um ser humano saudável não se preocuparia com se estarem a rir de nós. E acho que isto é uma ótica, acho que isto é uma ótima filosofia de vida, que é tipo, eu estou bem comigo mesmo, e se algum dia não estiver, eu mudo, mas eu não vou deixar que os outros me façam sentir mal por eu ser quem sou. Quero muito aprender, quero muito saber mais sobre as coisas, quero aprender sobre o ser humano, sobre as emoções, mas não vou deixar, ou seja, não vou permitir que os outros me façam aprender desta forma. Deixa-me aprender da minha forma. E isso leva-me a onde levar, custa o custar, ok? Desde criança, Nostalgia, alguém apertou o Enter na sua mente e instalou um sistema operacional chamado medo. Mas se você sair um pouquinho da bolha, vai perceber uma verdade simples e libertadora. Nada disso importa. Do ponto de vista ateu, somos poeira consciente flutuando no escuro. Uma consciência biológica que, por algum motivo, aprendeu a se preocupar com boletos, olha para isto, com isto likes, é tudo o que existe. e com a opinião de estranhos. E atenção, nada realmente importa. Por exemplo, este tipo de pensamento de, ok, segundo os ateus nós somos poeira e não sei o quê. Às vezes pensar assim pode levar à ansiedade, porque é de género, então qual é que é o objetivo disto tudo? Então o que é que nós devemos estar aqui a fazer? Então se isto é assim, porque é que existimos, etc. Eu acho que a vida não tem uma explicação. Quanto mais nós procurarmos por uma explicação na vida, mais desapontados vamos ficar. Porque lá está, cada pessoa tem o seu momento de encontrar o seu propósito. Eu acho que a vida em si, o propósito da vida é continuar. É a continuação. Por isso é que nós nos reproduzimos, por isso é que os animais reproduzem, as células reproduzem, porque a nossa natureza é essa, é a evolução, é evoluir, é crescer, é reproduzir, é aumentar. É como se fosse, o ser humano é como se fosse um vírus que se espalha porque se reproduz. E pensar assim, para muitos pode levar, pronto, a pensamentos menos bons, mas eu acho que quanto mais leve nós levarmos a vida, quanto mais tipo, ok, isto aconteceu-me, aquilo aconteceu-me, e eu não gostei, e magoou-me, etc. Sim, nós somos humanos e vamos sentir isso, mas o mais importante é nós estarmos sempre dispostos a avançar, custa o custar, que tenhamos que falar sozinhos às vezes em voz alta, que tenhamos que às vezes pensar de uma forma menos correta, conscientes que estamos a pensar de forma menos correta, para chegar a um objetivo e depois mudar isso, porque sabemos que essa forma não foi a mais correta de pensar, mas ajudou-nos a superar. Cada pessoa tem a sua interpretação das coisas, cada pessoa tem a sua visão, sabem? E nós não podemos mudar isso. O que nós podemos fazer é um esforço para nos tentarmos entender. Porque as pessoas não fazem esse esforço. As pessoas simplesmente reagem, desistem à primeira, e hoje especialmente temos, né, mais em relações, por exemplo, temos pessoas que desistem muito facilmente. Eu lembro-me, por exemplo, os meus pais tiveram aos 20, a minha mãe teve-me aos 21. 21, man! Ter um filho hoje aos 21 é considerado um ato de coragem gigante, quando na altura era normal, porque as pessoas, eu acho que tinham mais noção de que tudo o que é bom dá trabalho.
sabem? E hoje o pessoal habituou-se muito às coisas fáceis. Pá, se não for à primeira, então é porque não está destinado para mim, vou procurar outra coisa. Isso é mesmo muito pouco provável. Sim, o destino existe e etc. Mas a verdade é, tem que existir trabalho para poderes ter algo bom. Claro que, atenção, algo bom só por si não dá trabalho. Ou seja, se for algo bom não deve dar trabalho. Mas há coisas que dão. Não estou a dizer que é em tudo, mas uma relação também envolve trabalho. Trabalhares no teu sonho envolve trabalho. Não é só estás no sítio certo à hora certa, tens de trabalhar para tal. Nós não podemos deixar-nos ficar tão desistentes, ou seja, pronto, não foi, passo para outra já, nem quero saber, não sei o quê, e vou já tentar esquecer isto com outra coisa. Isso às vezes é mais prejudicial porque cria um ciclo vicioso. Com likes e com a opinião de estranhos. Você percebe a ironia? O universo inteiro está em silêncio. E mesmo assim você acha que tem algo a provar. Do ponto de vista religioso, você tem a figura central da maioria das religiões falando sobre a insignificância das coisas materiais e que não é necessário nos preocuparmos demais com a vida. Esses dias, por exemplo, eu vi uma mulher reclamando do arrependimento de ter ido a uma festa com um vestido preto básico demais. Segundo ela, várias outras estavam usando algo parecido. Como se isso fosse uma tragédia, né? O fim do mundo. Mas isso é mesmo... eu sinto que estamos a entrar... As pessoas, infelizmente, estão mesmo a ligar a coisas que não são nada relevantes, sabem? Mas, no fundo, ninguém ali estava reparando nisso, a não ser ela. A verdade é simples. E mesmo que reparassem, sabem? Mesmo que reparassem, tipo, o que é que importa? Não importa para nada, tipo, importa o que eu quero. Se eu gosto do vestido, vou dizer, ali outras pessoas com um vestido parecido. Olha, fixe, temos o mesmo gosto. Bom, que fixe, que engraçado. Cada pessoa está tão ocupada com suas próprias inseguranças que mal tem tempo de notar dos outros. Também é verdade. Mas há pessoas que projetam as suas inseguranças nos outros também. Ou seja, há pessoas que se calhar estavam efetivamente a olhar para essa pessoa como estavam a dizer assim, se calhar aquele fica muito melhor nela. Ou tipo, a sério, ela trouxe o vestido igual ao meu, mas que acha-se melhor. Há tanta interpretação. A coisa com quem posta direto nas redes sociais. Primeiro que se você é uma pessoa comum e fica postando frases bonitinhas, ninguém vai ler porque ninguém realmente quer saber o que você pensa. As pessoas nas redes sociais só vão dar atenção para você ou por interesse na sua aparência, ou se você for vulgar o suficiente para atrair a atenção de homens. Ou, também, claro, ou se tu falares a mesma linguagem e partilhares a mesma ideologia política, especialmente política, aí sim. E mesmo assim muitas vezes viram-se contra ti, porque a verdade é, a partir do momento em que deixas de concordar com elas, passas a ser um inimigo. E hoje isto está muito assim também. Tem gente que perde o sono revendo uma conversa de 10 segundos, imaginando se falou algo errado, enquanto a outra pessoa já esqueceu completamente o assunto. Tem gente que... Eu gostava de ser assim, ainda não consigo ser, ou seja, eu ainda sou uma pessoa que guarda algum rancor. Quando me acontece alguma coisa ou sinto que me quiseram magoar de propósito, e às vezes nem pergunto se me quiseram magoar de propósito, apenas assumo, e isso é muito errado. Nós não devemos achar que as pessoas fazem, nós não devemos ver já antecipadamente a maldade. Nós devemos ver sempre a bondade em primeiro. Se efetivamente depois de vermos a bondade conseguimos notar ali uma maldade, ok, mas a primeira coisa que eu pelo menos sinto é, claro que nós devemos ter sempre cuidado e não devemos há vários níveis de bondade e confiança. O que eu quero dizer é, nós devemos sempre estar abertos às coisas e nunca fechados, porque é assim que tu te tornas negativo e vês maldade nas coisas. Vive como se estivesse sendo observado o tempo todo, como se cada passo fosse decisivo, como se qualquer deslize fosse destruir sua reputação. Eu acho que no meu caso é um bocadinho mais sério, porque a minha reputação é o meu emprego também. Então eu antes lidava muito com, ok, se eu fizer asneiras ou se eu fizer algo mesmo escandaloso, a minha carreira acabou, o meu trabalho, o meu emprego, aquilo que eu faço como vida acaba, porque as pessoas deixam-se de identificar comigo, passam a olhar para mim de uma forma mais negativa, então deixam de ver as coisas, desinteressam-se, porque a verdade é, pessoal, eu nunca vos quero deslumbrar com nada, eu estou só aqui, eu estou muito bem em ser como sou, eu já me aceitei há muito tempo, eu já sei que sou difícil, eu tenho as minhas falhas, tenho isto tudo, e acho que vou trabalhar nas minhas falhas e tudo,
até ao final da minha vida. E mesmo assim vou chegar ao final da minha vida e não conseguir trabalhar como queria. Mas a verdade é, esta pressão que ele fala aqui só vai fazer com que tu cometas mais erros. Porque vais estar a pensar, vais tentar antecipar o que vão dizer de ti ou podem dizer, etc. Que às vezes isso nem ia acontecer, mas por tu tentares antecipar é o que acontece. Faz sentido? No final, nada disso importa. A vida segue, as pessoas esquecem. O mundo nunca esteve prestando tanta atenção em você assim. No fim, isso é uma coisa boa. Outro fenômeno curioso que eu andei reparando aqui esses dias é quando alguém morre. E é claro, não quero ser incompreendido aqui. A morte é sempre um acontecimento delicado, né? Claro. E devemos ter empatia por pessoas que perderam entes Exatamente. queridos. Mas existe um fenômeno bem curioso, quase que automático, onde as pessoas sentem a necessidade de escrever mensagens públicas para o falecido nos stories ou nos status. Eu também acho isto estranho, mas eu acho que cada pessoa tem a sua forma de lidar com a morte. Há garantidamente pessoas que o fazem para parecer bem, para tipo, olha, já viste, esta pessoa é tão empática, estás a estar aqui a partilhar, não sei o quê. Há pessoal que sente algum tipo de, olha, eu sei que isto não é nada, mas ao menos vou postar no meu story, porque as pessoas hoje em dia olham para o story como um diário. Então é uma coisa quase como escreves no teu diário, é quase como tu escreves, olha, hoje isto aconteceu, não sei o quê, só que a linguagem é completamente diferente e está automatizada para o tipo de plataforma que está a ser usado. Mas claro que há todo o tipo de utilização, como em tudo, portanto eu acho que eu era uma pessoa, ainda sou, também atenção, eu também julgo muito. Mas cada vez menos tento, porque é tipo, apesar de eu julgar, para muita gente sim, se calhar até fizeram aquilo como eu acho que fizeram, mas muitas pessoas também não, e por isso devem levar de tabela, não. Entendem? Acho que me fiz entender. Coisas como, preste bem atenção na frase, tá? Descanse em paz, meu amigo. Espero que você esteja em um lugar melhor. Óbvio, a intenção é boa, não quero só um psicopata aqui, né? Mas se você parar pra pensar, não faz sentido lógico nenhum. É como se a pessoa estivesse tentando se comunicar com o defunto via status do WhatsApp, né? Acho que isto é um ponto de vista dele, mas também lá está. Como eu disse há bocado, acho que para muitas pessoas pode ser uma forma de encontrar alguma paz na situação e escrever isso, pronto, para lidar melhor com a situação. Eu fico, cara, eu sinto muito pela sua perda, mas ele não vai ler essa mensagem que você deixou pra ele. E se a gente olhar mais fundo... Mas acho que ninguém posta essa mensagem na esperança. Será que ele vai ler? Ainda, voltamos à questão da rede social. O que existe na prática é tipo um recado endereçado a quem tá vivo. Não é sobre o falecido, é sobre a imagem de quem posta. É tipo o ego tentando mostrar ao mundo, né? Olha como eu estou sofrendo, olhem como eu era próximo dele, olhem como eu sou sensível, mais ou menos, né? certo. Obviamente isso aqui não é Sim. maldade, é apenas o ser humano tentando validar sua dor, tentando mostrar que faz parte daquela história. É uma busca inconsciente por atenção, né? Por pertencimento, por reconhecimento, até nos momentos mais tristes. Eu sinto que esta cena de busca do pertencimento e reconhecimento cada vez mais está ativo. As pessoas querem mais aparecer, porque aparecer e ser conhecido significa estar presente em coisas entusiasmantes como festas, eventos, conhecer as pessoas que partilham das tuas coisas, acima de tudo receberes dinheiro e bom dinheiro, né? como as pessoas e como acontece. Então as pessoas claro que se vão virar para aí porque pensam, ok, ser famoso é só ser bonito, ou é só arranjar uma forma de viralizar na internet várias vezes, e o pessoal perde-se muito. Eu acho que hoje existe muito essa busca de ser famoso na internet, e para muitos até pode funcionar, para muitas pessoas funciona, só que eu acho que o objetivo nunca vai realmente estar cumprido, e nós vemos como é que as redes sociais cada vez mais estão a tornar. Antigamente os vídeos no YouTube tinham mais vida, as coisas eram mais leves, e hoje parece que estão muito mais sérias. Porquê? Porque as pessoas também estão a levar a internet muito mais a sério, estão a olhar para a internet como uma ferramenta e uma arma, etc. Quando a internet sempre foi, a meu ver, e o que a internet sempre devia ter sido, é um espaço para as pessoas poderem falar e comunicar, mas com respeito, e até se pode quebrar alguns limites, desde que se saiba que os limites estão a ser quebrados de forma consciente. Mas claro que esperar isso de milhões, se não bilhões de utilizadores de uma ferramenta, vamos chamar assim, ou de uma invenção, é impossível.
Mas mesmo assim eu não consigo ver sentido em você se comunicar com o defunto via status do WhatsApp, entendeu? Sim, O claro ponto que aqui não. não é julgar, mas perceber o mecanismo. Porque quando você enxerga isso, percebe como o ego molda comportamentos que, no fundo, não tem muita lógica, né? Só carregam a necessidade humana de ser visto. O ser humano vive cercado por pequenas preocupações que, quando observadas de fora, não fazem o menor sentido. Imagina que você é um alien olhando para a humanidade assim, e do nada você assume o controle de um ser humano. Se você olhar esse ser humano sem o ego, você consegue fazer coisas extraordinárias. Porque o ego que cria os problemas onde não existe nenhum. Ele transforma detalhes insignificantes em dramas pessoais, porque precisa encontrar maneiras de provar sua própria importância. E é mesmo isto. Acho que esta é a frase provavelmente que eu concordei mais até agora, é que se nós não tivéssemos ego, fazemos coisas incríveis. Está meio que descrito, não é que não estejamos a fazer atualmente, atenção, eu acho que o ser humano continua a ser incrível, continuamos a fazer coisas incríveis, só que está cada vez mais apodrecido pelo dinheiro, pelo poder, pelo querer ser maior do que o outro e na competição e etc. Quando eu acho que isso não leva a lado nenhum, a competição que não seja saudável, atenção, porque a competição saudável eu acho que isso sim deve existir, agora a competição não saudável, onde envolve ter que trapacear, envolve ter que te antecipar ao outro de uma forma tão obcecada. Não sei, man. É o tipo da pessoa que compra aquele carrão que ela não pode comprar para parecer bem sucedida, né? Não entenda errado aqui, eu gosto muito de carros, né? Se a pessoa tiver condição, vai fundo, quem que não quer ter uma BMW preta, né? Mas tem pessoas que se endividam para impressionar pessoas que nem gostam dela. É bizarro, tipo, agora aquela vizinha vai ver que eu comprei um carrão. Tipo, você tá buscando a aprovação dessa pessoa que você nem se dá tão bem, entendeu? É isso mesmo, e isto lembra-me de outra coisa parecida, que é, de certa forma, ela está a ouvir, não está a ouvir um conselho, mas está a querer provar um ponto a alguém com quem não se identifica. Pensem, se eu não me identifico com alguém, porquê é que eu hei de ouvir os conselhos dela? Porquê é que eu hei de ouvir sequer o que é que ela tem para dizer sobre mim? Ou sobre quem eu sou, ou o que fiz, se eu não me identifico com essa pessoa, claramente, atenção, não estou a falar uma pessoa que não... E mesmo desconhecido, se eu ainda não conheci esta pessoa, já me está a dizer coisas sobre mim, eu vou dizer, calma, olha, é assim, com todo o respeito, eu não a conheço ou não o conheço, portanto, tudo o que está a dizer de mim não está a ser interiorizado porque não me conhece, portanto, e foi assim que eu aprendi também a lidar com muitos comentários da internet hoje em dia, porque o pessoal não me conhece verdadeiramente, o pessoal conhece aquilo que eu mostro, o pessoal conhece aquilo que eu falo e que eu digo, e as parvoíces que eu faço e que digo e não sei o quê, e o pessoal conhece apenas isso, e julga com base nisso que vê. E isso também me foi moldando, porque eu pensei, ok, ser um personagem é fixe, mas também já me identifico tanto, porque o personagem que eu criei já não é tão fixe e curtido como o pessoal curtia antes. E está tudo bem. Por isso é que eu hoje em dia decido ser um bocadinho mais eu. Aliás, um bocadinho a favor, muito mais eu. Porque sinto que acrescento mais valor, não é a vocês, nem aos vídeos, mas é a mim. Eu sinto que, ok, eu a fazer este tipo de vídeo, por exemplo, sinto-me mesmo muito bem, porque estou a ser o mais fiel a mim próprio. Estou a falar de um tópico que quero falar, eu por mim, todos os vídeos eram sobre isto. Estou a crescer, estou a desenvolver e estou a encontrar paz também no meio disto tudo. Portanto, eu prefiro hoje em dia ser muito mais real e fiel a mim mesmo do que ter que ser alguém que não sou porque sei que vai impressionar mais pessoas ou mais pessoas se vão identificar. Aliás, eu criei o Wonderland um bocado por causa disso, para afastar o Want. O Wonderland é um projeto, é um universo, é tudo. E o Want faz parte dele, mas eventualmente o Want vai deixar de ser parte dele e o personagem principal, porque o Want é só um personagem, isto é um universo. E eu quero que o universo viva sem depender de pessoas reais. Porque as pessoas, não sei, tipo, não sabem distinguir as coisas. E então, essa é a minha lógica, pronto. Mas assim que o indivíduo entende que a vida é insignificante, ele passa a parar de se preocupar. Eu não diria que a vida é insignificante. Cada um tem o seu propósito. Por exemplo, o meu propósito é criar uma família. Poder, tipo, sabem, tipo, por exemplo, estou aqui a gravar, sair daqui de casa... não estas horas, porque o objetivo não é estar a gravar estas horas, mas eventualmente quando eu tiver uma família, fazer o meu trabalho, voltar, saber que tenho a minha mulher e os meus filhos
à minha espera, ou eu chego mais cedo, ou eu vou buscar a minha mulher ao trabalho, vou buscar os meus filhos ao trabalho, ou whatever, mas saber que isso para mim é uma das coisas que eu mais quero. E não queria atenção, e passei a querer, porque passei a dar outro tipo de significado. Eu não sei se sabem, mas pronto, a minha vida acaba por ser um bocadinho solitária, porque eu apesar de ter os amigos e tudo mais, a maior parte do meu tempo passo num computador, passo a falar para uma câmara, passo a ver vídeos ou a jogar jogos. Então uma das coisas que eu mais tenho falta é efetivamente uma família minha, não a família que eu tenho, porque eu sei que isso é diferente, mas criar a minha família. Então para mim o significado da vida atualmente passa a ser esse. Eu estou mais que pronto para formar uma família, para ser um pai responsável, para ser um adulto responsável. E vocês notam também na forma como eu falo e digo as coisas, não é? Ele se liberta. E é exatamente essa percepção que desarma as preocupações, né? Desmonta as paranoias e silencia aquela voz interna que vive te cobrando metas impossíveis. Quando você entende que nada disso é tão grande quanto parece, a vida deixa de ser uma corrida e volta a ser a vida. A pessoa para de encher a cabeça com notícias negativas, intrigas, polêmicas e tragédias diárias. Ela percebe que aquilo nunca foi informação, era apenas veneno emocional. Era só o mundo tentando te convencer de que tudo é urgente, tudo é crítico, tudo é perigoso. Por isso que eu não assisto TV, cara. Mas quando você entende a sua... Não é só TV, infelizmente, as redes sociais estão cheias disso, estão cheias de coisas é assim que se diz... de sensacionalismo, vá. Está tudo também muito sobre as guerras, porque lá está, são os tópicos do mundo e não dá para escapar. Não é porque tu deixas de ler que deixa de existir, mas é ter a noção de que, ok, isto existe e não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Porque eu vou ser sincero, não adianta muito escreverem sobre isso no Twitter, nem no Instagram. Ok, ganha, pode gerar algum movimento e etc, mas a verdade é lá está. Eu não sei se isto acaba por ser um bocado o budismo, porque eu acho que cada vez mais sinto que isto é o budismo. O budismo é uma religião muito chamada individual, porque se foca no caminho individual, ou seja, no teu caminho. Eu tenho o meu caminho, tu tens o teu, tu tens de focar no teu, eu tenho que me focar no meu, e os caminhos dos outros, ou seja, os caminhos alheios não são da minha preocupação. Eu posso reconhecer que existem, mas não me afetam em nada, porque o meu percurso é este e eu estou a seguir o meu percurso e não deixo que nada me afete nem me distraia. Mas eu não sei se isto é budismo ou não, ou se é só uma filosofia. A insignificância no grande plano, você percebe que não precisa carregar o peso do planeta nas costas. E você solta, respira e retoma o controle interno. Para você que é religioso e acha que eu estou falando besteira, eu te dou exemplos. Eu vou ler um capítulo aqui de Mateus 6 e você vai entender o que eu quero dizer. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Não andeis, pois, inquietos dizendo, que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem que sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho, eu não sou um crente, fui um crente, depois tive ali alguns stresses com coisas que não faziam sentido e hoje em dia sou agnóstico e adoro discutir religião com quem sabe discutir religião e não com quem age como se fosse um ataque pessoal. Também tento expressar-me de uma forma que não pareça ataque pessoal, mas pronto. Mas há coisas na Bíblia que eu acho que são mesmo muito boas, são bons ensinamentos, são bons valores. Este é um deles. É isso, porque é que estás preocupado com o que vestes, ou se bebes de água mais cara ou mais barata, ou etc. Quando tudo aquilo que tu tens que te preocupar é olhar à tua volta e apreciar aquilo que tens, aquilo que existe, e apreciar o milagre, vá, apreciar, vamos lhe chamar a dádiva, ou a benesse, ou o presente, que é a vida. Porque a vida, estar vivo significa não estar morto. eu sei que isto parece, mas a verdade é essa, porque a morte é certa, nós não vamos escapar da morte. Então vamos aproveitar enquanto estamos vivos. Vamos aproveitar porque a vida é melhor que a morte. Jesus literalmente manda você parar de se preocupar com o futuro. Ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o amanhã não existe. Pare de tentar carregar o peso dele.
Isso é o quê? Exatamente o que estou dizendo. Você não tem o controle e não deveria se torturar por isso. Exatamente. Quando ele fala, observai as aves dos céus, ele olha para os animais que não têm planejamento, não guardam comida, não fazem seguro de vida, Só e mesmo são. assim vivem. Ele diz basicamente... Muitos vivem porque o ser humano os adotou também, mas claro, estamos a falar dos domésticos. Os selvagens, não. Os selvagens seguem o seu instinto. Para imitá-los. Animais vivem no presente, sem paranoia, sem ego, sem carga emocional artificial. Por isso, filosofias como a de David Goggins não fazem o menor sentido para mim. E se faz para você, vá em frente, esse é o ponto do vídeo, você é livre para fazer o que quiser. Porém, a maneira com que ele vive, você tem que concordar comigo, não é uma maneira feliz. Dá pra ver que ele vive estressado, cara. Pois a filosofia de Goggins, para você que não conhece, gira em torno de disciplina extrema, dor constante, sacrifício diário, acordar antes do sol nascer e provar para si mesmo e para o mundo que você é inquebrável. Isto não é para todos. Existe muito mérito Esta mentalidade nisso, não é para todos. existe força nisso e eu o admiro por isso. Mas para mim, isso não representa felicidade. Certo? E isto é bom, ou seja, ele diz para mim. Isso é muito importante nós ouvirmos quando alguém dá a opinião e diz para mim. Não significa, quando a pessoa diz para mim, não está a dizer isto é o certo para todos. Está literalmente escrito para mim, isto não é forma de viver. E muitas das pessoas, quando ouvem para mim, isto é, como assim? Tu achas que sabes tudo? Então, mas só que só lá porque para ti não é, achas que para os outros não tem que ser? Quando a pessoa nem disse isso. O pessoal também está com um grave problema de interpretação e de saber ouvir. Representa a sobrevivência contra si mesmo. O Goggins vive como se ainda estivesse em guerra, mesmo quando não está. É como se a vida inteira dependesse de estar sempre correndo, sempre suado, sempre lutando, sempre ultrapassando limites, né? Mas a pergunta é, pra quê? Pra quem? Se for para deixar um legado ou vencer a si mesmo, para mim, essa é só outra palavra para ego. Afinal, depois de você morrer, nada disso vai importar. Mais ou menos. Eu percebo o que ele está a dizer. Não importa porque a seguir vem outro e que vai ser melhor que ele. Ou que pronto. Mas eu acredito que para muitas pessoas que às vezes se sentem perdidas na vida, esta pessoa aqui que ele está a falar, o Goggins, não sei, acho que é um atleta, pode ter sido a razão pela qual muita gente não desistiu. Porque pensaram, mano, olha, esta pessoa aqui, onde é que esta pessoa vai buscar tanta determinação? Quer ser igual a ela. Portanto, não é que não importe. Acho que a visão que ele tem é muito nihilista. É uma visão muito... Estamos aqui, a vida vai passar e nós vamos morrer e é isto e não sei o quê. E acaba por ser uma visão pouco animada das coisas e também, na meu ver, um pouco distorcida. Porque é tipo, claro que se tu vires tudo desta perspectiva de eu posso fazer tudo, não vai importar, porque se eu estiver a fazer pelo ego, etc. Eu acho que é diferente. Mas então, pronto. Com sua perspectiva. Mas, pô, olha o churrasquinho que eu fiz no sítio tomando uma cerveja, cara. Sério que tem alguém que prefere correr até com os ossos quebrados do que fazer isso? É claro, não existe glória nenhuma no que eu faça. Mas é exatamente por isso que existe a paz. Eu vou pra academia quase todos os dias, mas é só uma breve parte do meu dia que eu faço isso por diversão e pela saúde. Bem? Porém, existem pessoas que levam isso muito a sério. Eu sou uma dessas, mas lá está, eu descobri um certo propósito e motivação naquilo que faço. Sim, claro que, e não vou mentir, também gosto de mostrar ao pessoal, tipo, olha malta, olha o que é que eu fiz hoje. Mas tipo, não é aquele mostrar de eu sou fodido e eu sou do caralho. É como se estivesse a contar a um amigo, porque eu sempre que postei coisas na internet, foi sempre como se estivesse a falar para amigos, foi sempre como se sempre estivesse a falar para pessoas que, ou seja, o tom de voz que eu uso é tudo. Eu nem penso tipo, estou a falar para os meus seguidores. Não, eu estou a falar para o pessoal que curte de mim, que a meu ver são os meus amigos. Então eu acho que, claro, há grandes diferenças, mas há pessoal que vê propósito em fazer bolos na culinária, há pessoal que vê propósito em viajar o mundo, há pessoal que vê propósito em ser pai, ser mãe. E mesmo assim, mesmo fazendo algumas coisas pelo ego, não acho que seja mau. Agora, se torna 100%, sim. Ou querem atingir aquele corpo horrível de quem toma hormônios, né? Ou, sei lá, entrar em uma banheira gelada todos os dias pra dominar sua mente. Cara, pra mim isso aqui não faz sentido nenhum, me desculpe. A melhor parte de ser livre é não ser escravo de nada. Só que muitas pessoas confundem liberdade com fazer absolutamente tudo o que querem, quando querem. Exatamente. Elas pensam, por que esperar até final de semana? Eu sou livre, posso beber na segunda. Aí entram em um ciclo de vícios. Isso. Porque confundiram liberdade com ausência
ausência total de limites. Isso acontece muito com artistas e famosos, né? Eles têm dinheiro, tempo, acesso a tudo e não precisam mais seguir uma rotina. E quando a vida fica fácil demais, é aí que muita gente se perde. O resultado você já conhece, né? É só olhar casos como o do Whindersson Nunes, né? Ele chegou ao topo, porém o topo acabou virando um abismo. E já sabem o que acontece quando você olha demais pro abismo, né? Quem olha demais para um abismo, o abismo acaba olhando para ele, entendeu? Isto é muito verdade. Mano, já não me lembrava desta parte do vídeo, é bué da creepy. Mas é muito verdade. Falando nesse... É mesmo verdade, tipo, quanto mais tu olhas para algo, especialmente falando no abismo, ele também vai olhar para ti, vai-te chamar e vai-te consumir e depois tu nem te vais a perceber. Por isso é que é bom nós pensarmos nas coisas, mas não é bom nós fixarmos-nos nas coisas. Temos que arranjar outras distrações, porque ficar preso, muito preso numa coisa, vai fazer com que vocês se percam nessa coisa e depois vai ser ainda mais difícil sair. Portanto, aprendam a perceber que, ok, eu estou a pensar demasiado nesta coisa, tem que sair. Sempre que têm a pensamento, ok, vamos pensar noutra coisa. Mas pensei naquilo, ok, não sei o que, é uma série. Na série já estou, ok, muda de episódio. Mas encontrem mecanismos para conseguirem sair desse estado de espírito, porque quanto mais rápido conseguirem, mais rápido vão avançar e conseguem lidar com as coisas de uma forma muito mais simples, melhor e eficaz. Esse cara, ele é um grande exemplo de uma pessoa que está desapegada ao medo. O Itaca Maeno durante anos foi colocado como o cara louco da internet e estranho que só dá medo, sendo que quem acompanha suas lives ou vídeos antigos sabe que estranho. Fora do personagem ele é um cara bem calmo e sábio. Eu já vi ele gravando aqueles vídeos malucos dele no ônibus, ou seja, ele já desapegou da opinião alheia há muito tempo e por isso é um cara mais foda do que 90% da população. Mas enfim, cara, acho que semana que vem eu irei fazer um vídeo, né, fazendo um churrasquinho aqui na minha casa da cidade agora, ouvindo uma boa música e demonstrando a vocês como eu faço para celebrar a insignificância de nossas vidas. Isto é muito fixe, eu gosto muito deste tipo de vídeos porque, apesar de não concordar com algumas coisas, continuo a gostar, não deixo, atenção, primeiro de tudo, não deixo que isto me pare de ver o vídeo, é tipo, ok, quero ouvir, mesmo não concordando, quero ouvir, mas esta frase, ou seja, o título do vídeo, celebra a insignificância da vida, por um lado eu concordo, a vida tem o seu lado insignificante. E tem, garantidamente. E o lado insignificante é o lado que não importa. É o lado das pessoas que falam mal, das pessoas que julgam, de tudo aquilo que te vai magoar o ego e etc. Eu acho que a vida tem significado, isto é para mim, atenção, nas pequenas coisas, nas coisas que já existem. E nas coisas que são construídas também, atenção, mas não, há coisas que são construídas com bondade e há coisas que são construídas com maldade e com outras intenções. Eu acho que é só mantermos-nos sábios e atentos, sem deixar que nos deixemos também manipular ou aliciar para irmos para um caminho que se calhar não era o nosso. Eu podia estar aqui horas a falar sobre estas cenas, pessoal, porque eu cada vez estou mais também, pronto, penso muito e desenvolvi uma forma de lidar com as coisas ao fazer perguntas a mim próprio, ao procurar. Por exemplo, se eu sinto algo, eu pergunto-me logo porquê é que eu me sinto assim. Ok, e eu senti-me assim porquê? Ok, isto fez-me sentir assim, assim, assim. E o que me fez sentir? Estava no meu controle? Não. Então, se não estava no meu controle, eu não devia permitir sentir-me assim. Estava no meu controle, então eu devia-me ter controlado em não me sentir assim, em saber que não ia adiantar de nada e só me ia trazer mais mágoa e etc. Portanto, nós temos que começar a ser bons para nós. E eu sinto que nós passamos cada vez menos tempo, nós passamos muito tempo nas nossas cabeças, mas muito pouco tempo a conhecer as nossas cabeças. Passamos muito tempo aqui com as coisas que temos que fazer e não sei o quê, a ver TikToks e não sei o quê, mas na verdade nós não passamos tempo a conhecer-nos, a conhecer o que há aqui, a desenvolver. Estamos só em piloto automático e isso é muito, muito grave. Por isso é que eu quero gravar estes vídeos, porque eu sei que, para além de haver pessoal mais novo a ver isto, que pode eventualmente usar isto no seu futuro, também há pessoal mais velho que se calhar pensa igual, ou que se calhar nunca tinha visto esta perspectiva e pensa, uau, foda-se. E também há pessoal que está a passar por muita coisa. Eu sei que estes vídeos ajudam, eu sei que provavelmente não são os vídeos que melhor desempenho têm e que vão chegar a mais pessoas, mas são os vídeos que eu mais gosto de fazer, talvez por causa disso também, porque sinto, ok, quem for ver estes vídeos
vai realmente vê-los e ouvi-los. Não vai vê-los para se distrair e etc. Vai vê-los porque também se identifica, também gosta, também quer ouvir, também quer pensar assim, etc. Portanto, são os que eu mais gosto de fazer, mesmo sabendo que são os que nem tanta gente vê. E isto é uma bonita ironia da vida. É fazer as coisas porque gostas sem esperar que cheguem a grandes resultados. Faz só porque gostas e te faz sentir bem. Pessoal, a vida vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E já sabem, eu gosto muito de fazer estes vídeos, portanto contem com mais vídeos destes, está bem? Uma beijoca para vocês e vejo no próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem.